Então, para isso, né, pessoal, para eu melhorar o desempenho da manutenção, eu preciso avaliar os resultados. Então, dentro disso aqui, eu tenho que medir os resultados. Dentro dos resultados aqui, eu trouxe 6 indicadores que são importantes da gente estar controlando dos equipamentos. E vocês vão perceber que eu vou estar falando de 3 palavras que a gente precisa também saber muito bem a diferença. Eficiência, eficácia e efetividade. Quando eu falo de cumprimento de um plano de manutenção preventiva, por exemplo, ali naquele primeiro item, plano de manutenção, cumprimento, uma meta seria 95%, uma referência de mercado 95%. E eu tenho o backlog, que seria a carga de serviço pendente, então se não entrasse nenhum outro serviço agora, quanto tempo eu teria ainda de serviço a ser feito, né? Uma carga de serviço pendente de 2 a 4 semanas. Quando eu estou falando de cumprimento e backlog, manutenção planejada e backlog, eu estou falando de eficiência. E eu estou me referindo a processo. Então, pode acontecer de eu ter 95% de cumprimento do meu plano de manutenção preventiva e eu ter uma disponibilidade baixa? Pode. Se meu plano de manutenção preventiva não tiver focado nos pontos onde de fato precisa, onde realmente precisa uma troca, onde realmente precisa uma inspeção, pode ser que eu tenha um cumprimento de plano alto, porém eu não tenho resultado, que é esse segundo item que se refere à eficácia. Então, disponibilidade e confiabilidade é um controle de eficácia. Então, eu estou medindo o resultado. Então, por exemplo, eu tenho um plano de manutenção preventiva de 95% atendimento e tenho uma disponibilidade de 95% como referência também. Dentro desses 5% aí de indisponibilidade, o que normalmente a gente divide? 1,5% para corretiva e o outro 3,5% para preventiva, para manutenção planejada. Então, isso é uma referência de mercado de 95%. Lógico, esses números que eu estou trazendo aqui para vocês é uma referência. De acordo com o segmento, de acordo com a criticidade dos itens, pode ser que varie. E o MTBF, então, a questão da confiabilidade, o tempo médio entre falhas de 100 horas. Então, uma falha a cada 100 horas. Tem empresas que têm uma falha a cada 6 meses. Tem empresas que têm uma... Então, assim, de novo, é uma referência. Estou me referindo a resultado. Eficiência, eficácia e, por fim, efetividade, que é o impacto. Então, o impacto para o negócio. Eu posso ter uma disponibilidade alta, porém, eu não estou impactando diretamente no meu negócio. Então, eu preciso estar trabalhando dentro da produtividade, estar controlando a produtividade do meu equipamento. Para isso, então, eu coloquei como referência o OEE, que é o Indicador de Eficiência Global dos Equipamentos. Que, como eu comentei anteriormente, se refere à disponibilidade, à performance e à qualidade do meu processo. Em torno de 85%. E outro fator importante ali, o custo de manutenção pelo faturamento bruto, que eu coloquei de 2% a 4%, que é o que normalmente acontece. Se a gente for pegar em algumas empresas, é um pouco abaixo, em torno de 1,5%, 1%. Então, de novo, é uma referência. Esses indicadores aqui, anualmente, tem uma pesquisa que é feita pela Associação Brasileira de Manutenção e ele traz ali os resultados que são importantes. Isso aqui, pessoal, com essa visualização dos resultados da manutenção, eu começo a medir o desempenho. E aí sim eu consigo propor ações de melhoria. Aqui a gente vai relacionar 5, no qual eu vou estar desdobrando agora mais a respeito de cada uma delas. O primeiro ponto que é importante para melhorar o desempenho, realinhar a estratégia de manutenção. Segundo ponto, aprimorar o PCM, que é a área, né, de apoio, que faz o planejamento, programação e controle da manutenção. Eu preciso aprimorar meu PCM. Preciso revisitar meus planos de manutenção. Planos de manutenção planejada. Então, preventiva, lubrificação, preditiva, inspeção de rota, então as técnicas que eu utilizo. Outro ponto importante que é essencial para eu melhorar meu desempenho é intensificar a análise de falha. Lembrem então, a análise de falha ela é uma ação proativa. Então, ocorreu uma quebra do equipamento, eu vou fazer uma análise para verificar qual foi a causa raiz desse problema. Se eu conseguir encontrar a causa raiz desse problema e eu fizer uma contramedida efetiva, esse problema ele não vai acontecer mais. Esse problema não acontecendo mais, eu deixo de ter a reincidência. Eu começo a ganhar, eu começo a melhorar meu plano de manutenção preventiva,
Em alguns casos eu preciso fazer um projeto de melhoria do meu equipamento, então eu preciso intensificar a análise de falha. E o último item que a gente vai estar falando também a respeito é de criar grupos de melhoria, grupos de Kaizen, né, que seria de melhoria contínua. A manutenção ela participa muito de grupos de melhoria, as empresas que estão alinhadas ao Lean, né, principalmente, desses grupos Kaizen, ela participa muito como uma área de apoio, mas ela não faz melhorias internas dos seus processos, das suas estratégias, para melhorar seu desempenho, melhorar seu resultado. Ela é muito uma área de apoio para estar fazendo para outros setores, o que gera resultado para a empresa, o que é muito positivo, né? Deve se manter essa prática, mas que precisa olhar internamente para avaliar os seus processos.